Hello from the future! Estou muito animada. O que foi esse dia 1 do nosso desafio? Eu ainda tenho 500 mil mensagens para responder, mas eu vou fazer isso depois aqui da live de hoje. Eu vi que tinha um pessoal aqui me marcando, 2 minutos antes da live. Pra não... Lilian, você é uma dessas, né? Acabou de marcar, 1 minuto antes da live. Não pode perder o prazo. Ai, muito bom, gente. Me conta aqui nos comentários como que foi o primeiro dia, como que foi fazer a primeira atividade. O primeiro dia, ele é um dia bem longo, tá, gente? Então, assim, a gente teve uma aula, que só a aula já foi, mais de 1 hora. Aí a gente fez a meta SMART, né? Que também é um exercício que você tem que parar para pensar, porque dificilmente a gente para pensar no que a gente quer de verdade, né? O que a gente falou ontem. Dificilmente a gente para pensar no que é fluência, né? A gente fica com essa utopia, com essa coisa de, quero ser fluente em inglês, quero ser fluente, mas não sabe muito bem o que é fluência. Então, só esse exercício de parar um pouco, né? Parar um pouco no seu dia para ter clareza daquilo que você quer. Só isso, se você fizesse só a meta SMART, a sua participação no desafio já teria valido a pena, sabe? Porque é você parar ali no seu dia e você pensar realmente ter a clareza daquilo que você quer para o ano de 2021 em relação ao seu inglês. Então, se você fizer só isso, o seu ano já vai ser diferente por si só, né? Porque pelo menos você sabe o que você está fazendo, né? Pelo menos você sabe onde você quer chegar. E muita gente ontem, na live de ontem, reclamou a questão do foco, né? Então, assim, eu tenho a dificuldade em manter o foco. Então, só de fazer a meta SMART no desafio de ontem, isso já vai te ajudar a manter o foco, né? Porque agora você tem o alvo ali. Então, você sabe onde você está mirando. E se você sabe onde você está mirando, lógico que a gente vai dar umas desviadas, né? Mas aí, quando a gente der as desviadas, que vai ser aquele dia que a gente vai estar cansado depois do trabalho, né? Aquele dia que a gente vai estar meio desmotivado, ou que aconteceu alguma coisa na vida, tudo bem, né? O ano tem 365 dias, coisas vão acontecer, coisas vão dar errado, porque essa é a única certeza que a gente tem. Mas quando você tem o seu alvo, né? Que é, no caso, a sua meta SMART, você consegue voltar. Né? Então, o problema não é sair do alvo, o problema não é sair do caminho do inglês, o problema é quando você não volta para ele. Então, se você tem ali uma clareza do que você quer, uma clareza de onde você está indo, você consegue voltar e fala, opa, pera lá, eu estou fazendo isso, eu estou acordando hoje de manhã e fazendo isso que eu estou fazendo por causa daquilo, né? Porque eu quero aquilo para mim até o final do ano ou até a data que vocês colocaram. Então, isso por si só, gente, já é, assim, tão eficaz de verdade, né? Para dar um gás realmente na motivação e no foco de vocês. Outras coisas que eu quero falar com vocês, né? Agora, depois do primeiro desafio. Então, eu sei que ainda tem algumas pessoas que estão meio perdidas, algumas pessoas que me mandaram e-mail depois, então eu ainda estou aqui revisando a lista para ver os e-mails, né? Então, hoje, depois dessa live, eu vou revisar todo mundo, eu vou ver quem não recebeu qual e-mail, e aí eu vou reenviar. E eu tô muito feliz, assim, de verdade, pelos resultados do primeiro dia. Eu já recebi e-mails de pessoas falando, nossa, só de assistir a aula já me deu uma clareza muito grande. Agora eu sei realmente por que eu tô fazendo isso, já tô me sentindo mais motivado. Né? Então, conta aqui para mim nos comentários como que foi o primeiro dia de vocês, se vocês acharam difícil, o que vocês estão sentindo agora, se ajudou na questão da clareza, se vocês estão mais motivados, né? Como que tá esse sentimento do primeiro dia, até para eu poder ajudar vocês com as dúvidas. E uma outra dica que eu dou para vocês agora, porque eu não posso falar tudo no primeiro dia, porque senão fica ainda mais coisas, que eu realmente recomendo que vocês imprimam a meta SMART de vocês, né? A tabelinha colorida, e não só imprimam ela, mas coloquem em algum lugar visível, né? Então, coloca ali, sei lá, em algum lugar que você não precisa parar para pensar, para olhar. Então, por exemplo, se você coloca dentro da sua gaveta, ou se você coloca dentro do seu caderno,
Você tem que lembrar que você quer olhar para ela e aí lembrar de lá abrir o caderno, abrir a gaveta para ver onde tá. Então, assim, não funciona, tá? O nosso cérebro é preguiçoso, tá? Então, assim, a gente tem que dar atalhos para o nosso cérebro e a gente tem que fazer do inglês um hábito, tá? O que isso significa? Tem até um post no meu feed que vocês podem ler depois da aula, que é sobre o livro Atomic Habits, né? Os hábitos atômicos em português, alguma coisa assim. E fala justamente sobre criar hábitos, tá? Inclusive, eu recomendo muito esse livro. O que significa criar hábitos? Você cria hábitos para automatizar processos. Então, por exemplo, eu não preciso mais pensar em escovar o dente, eu não preciso pensar em comer, eu não preciso pensar em tomar banho. Tem certas coisas no nosso dia que a gente não precisa pensar. Por quê? Porque elas já ficaram automáticas, né? Se você dirige, e aí agora eu posso falar, né? Por 2 anos aqui no NEC, eu não podia dar esse exemplo de direção, porque eu não dirigia, mas há 2 meses atrás, aqui na Austrália, tirei minha carteira de habilitação, acredite se quiser, dirigindo pela primeira vez. E o que acontece com o processo de direção? No começo, é um processo que você precisa parar e pensar no que você está fazendo, né? Então, assim, a minha primeira aula de direção não sabia nem dar seta, né? Porque eu falava assim, o que é esse monte de coisa? Assim, tinha uma ideia, né? Então, minha primeira aula foi em setembro do ano passado. Minha primeira aula de direção da vida, que vergonha, né? Gato velho já aprendendo a dirigir. Mas tudo bem, é tarde do que nunca, né? Nunca é tarde para começar alguma coisa. E aí, na primeira aula, eu tinha que pensar muito no que eu estava fazendo, assim, era um esforço muito grande. Então, eu estava lá, né, eu tinha que pensar, esse aqui é o acelerador, esse aqui é o freio, a seta para a esquerda é para baixo, a seta para a direita é para cima, sei lá. Ó, hoje eu nem sei, porque eu já faço no automático, eu sei qual que é a direita e qual é a esquerda. E aí eu comecei ali a prestar atenção e para mim era muita coisa, né? Eu ficava assim, nossa, mas eu tenho que olhar para frente, aí eu tenho que olhar para os 3 retrovisores, eu tenho que virar o pescoço, que aqui na Austrália tem o famoso head check, né? Dos blind spots que você tem que olhar por cima do ombro, que é obrigatório. E aí eu fico assim, nossa, mas tem que olhar para frente, tem que olhar para 3 espelhos, tem que fazer head check, tem que saber o que eu estou fazendo com a seta, eu tenho que confirmar o limite de velocidade para garantir que eu não estou muito rápido ou muito devagar. E eu tava assim, super sobrecarregada, porque eu falei, é muita coisa, como é que eu vou fazer isso? Por quê? Porque eu não tinha o hábito de dirigir, aquilo não estava automatizado. Então, para o meu cérebro aprender, né, o processo de aprendizagem, eu tinha que estar com a minha atenção plena ali naquele negócio, né? Então, por que eu tô falando de direção? Porque para inglês é a mesma coisa. Quando a gente começa a aprender inglês, o processo não está automatizado. Então, a gente tem que se lembrar do que a gente vai fazer, né? A gente tem que se lembrar dos conteúdos que a gente quer estudar, a gente tem que se lembrar que a gente tem que parar para estudar, né? Por isso que eu falei para vocês ontem, já anota na agenda, vocês têm um compromisso com o inglês de vocês, né? Não é só essa semana aqui comigo, mas já escolhe um horário todos os dias, nem que seja 15 minutinhos por dia, para vocês fazerem alguma atividade em inglês. E eu não estou falando de sentar e abrir o livro, tá? Que é o que a gente está vendo aqui no desafio. Quando eu falo de 15 minutinhos por dia, para você praticar o seu inglês, que pode ser com uma música, com um seriado, pode ser lendo um livro, pode ser, sei lá, lendo um artigo na internet, mas 15 minutos pelo menos, tá? E se a gente pensa 15 minutos não é muita coisa. Quanto tempo a gente passa na rede social, né? Scrolling the feed, né? A gente fica lá com o dedinho assim, ó, no Instagram, no Facebook, e a gente nem percebe, né? Quando vê, passou 2 horas, mais 15 minutos para praticar o inglês a gente não tem, né? Mas 2 horas para ficar lá de boba na rede social a gente sempre arruma. Então, assim, é melhor você fazer pouco e fazer consistente, né? Então, fazer 15 minutos, mas fazer todo dia, do que se comprometer com, sei lá, 2 horas e não fazer, né? Então, assim, aquele negócio de, todo domingo eu vou estudar por 5 horas e depois nem não faz nada relacionado ao inglês até o domingo seguinte, não resolve o problema, tá? Porque você vai ficar sobrecarregado,
Você pode até falar que vai estudar por 5 horas, mas depois da primeira hora o seu cérebro já está cansado, não funciona tão bem, né? Então, assim, é melhor fazer pouquinho, né? Porque aí você não sente que você está fazendo, do que tentar fazer muito e não fazer nada, né? Então, eu falo, inglês é igual academia, né? E eu gosto de trazer esses exemplos reais, que é para vocês entenderem o que eu estou falando, né? Então, dei aí o exemplo da direção, agora eu vou dar o exemplo da academia. Quando a gente vai se exercitar, e eu falo academia, mas pode ser qualquer atividade física, né? Pode ser, sei lá, treinar para jogar futebol, pode ser o que for. Quando a gente faz atividade física, não adianta eu pegar, sei lá, um sábado, ir para academia, ficar 5 horas, me matar, e depois não fazer nenhum tipo de exercício até o sábado seguinte. Não parece estúpido fazer isso? Tipo, nossa, Aline, mas quem que faz isso, né? Vai para academia, fica lá 3 horas num dia só, e depois não vai uma semana e vai no sábado seguinte. Parece bobo quando a gente fala de atividade física. Mas quando a gente fala de inglês, muita gente é assim, né? Vai lá para o curso de inglês sábado de manhã, fica 3 horas. Gente, eu tô falando porque eu era essa pessoa, tá? Então eu estou falando com propriedade. Eu era aquela pessoa que ia para o curso de inglês sábado de manhã, ficava lá por 3 horas e era super bom, era super divertido. Meu professor, Guilherme, se você estiver por aí, o Marcos também. Tive professores maravilhosos, mas assim, não era culpa deles, né? Eu ia lá para o curso de inglês, sábado de manhã, ficava 3 horas, porque eu não tinha horário durante a semana, e aí eu ia para casa e não fazia mais nada, até o sábado seguinte, né? No máximo fazia a minha homework na noite anterior, né? Porque eu tinha vergonha de falar que eu não tinha feito a minha homework. Quem nunca, né? E assim, gente, parece tão bobo quando a gente fala de atividade física, tipo, é claro, né, Aline, você vai se machucar, o seu músculo não vai crescer porque não é consistente, sei lá, tipo, é bobo falando de atividade física, mas quando a gente fala do inglês, muita gente faz isso, né? Então, a culpa do meu inglês era minha mesma, porque eu saía da aula de inglês e não fazia mais nada, né? Então, assim, não adianta querer culpar a escola, não adianta querer culpar o professor. Eu não praticava aquilo que eu estava estudando, né? Então, gente, assim, quando eu falo de 15 minutinhos por dia, por isso que os nossos desafios vão ser curtinhos, né? Ontem foi uma exceção porque foi a primeira aula, mas os nossos desafios vão ser mais curtinhos agora. E vão ser skills diferentes por dia. Então, hoje a gente vai falar do listening, tá? Amanhã a gente vai falar do reading e assim por diante. Então, separa no mínimo 15 minutos do seu dia para a sua vida inteira, porque a gente nunca para de aprender uma língua, não é assim, vou fazer só esse ano e acabou, né? Não, continua praticando. Só que estudar mesmo, sentar a bunda na cadeira e estudar, foi o que a gente fez ontem, tá? Foi o dia 1. Então, estudar é a primeira parte do processo. E estudar é geralmente o que a gente faz. A gente vai para a escola, a gente tem professor particular, a gente assiste vídeo no YouTube, a gente estuda, né? Então, a gente já faz o dia 1 meio que na marra, né? O problema é que a gente não faz os outros 6 dias, que é o que a gente vai fazer aqui. A gente estuda, mas a gente não pratica, tá? Então, quando eu falo de 15 minutos, não é 15 minutos de estudar. Você pode fazer, sei lá, aula com seu professor particular uma vez por semana, e aí, a partir dali, 15 minutos por dia para praticar o que você aprendeu dentro da aula, praticar aquele tema, tá? Então, ontem, que foi o dia 1, foi o nosso dia de estudo. Então, o que eu falei para vocês? Montem a meta de vocês, a meta SMART, façam uma lista de temas que vocês querem aprender. E aí, gente, eu dei aquele exemplo que estava na folha, né? Que estava lá no template que vocês imprimiram, mas não precisa seguir ele, tá? Eu vi muita gente vendo vídeos sobre inglês no aeroporto. Então, espero que essa seja a sua meta de viajar. Mas eu só queria dar um exemplo, tá? De como vocês podem quebrar o tema principal em temas diferentes, tá? Para ficar mais fácil para estudar. Então, vocês vão... E essa lista, ela é viva. Então, deixa a lista ali com vocês. Aí, no dia a dia, vocês vão lembrando de coisas que vocês não sabem, vocês vão lembrando de coisas que vocês querem aprender, e aí vocês vão adicionando na lista, tá? Então, ela não é uma lista que, eu fiz a lista ontem e vai ser aquela lista o ano inteiro. Não, tá? Aquela lista é uma lista viva, porque quanto mais você vai estudando os temas,
mas você vai vendo outros temas que você quer aprender também. E aí, ao invés de você se sobrecarregar e assistir 20 vídeos do YouTube no mesmo dia, e aí muita gente falou problema de memória, problema de recordar vocabulário, né? O problema não é a sua memória, né? A sua memória não está treinada para recordar o vocabulário. Mas se você abre lá o YouTube, e o YouTube é muito esperto, ele coloca lá os vídeos para virem automáticos. Se você só fica sentado assistindo o vídeo no YouTube por 2 horas e você deixa os vídeos vindo com um monte de tema diferente em inglês, depois que você terminar de assistir os vídeos, você vai ficar, nossa, já não lembro do primeiro, já não lembro mais de nada, né? O problema não é o vídeo no YouTube, o problema é o que você está fazendo com eles, né? Por isso que eu falei, faça a lista de temas e não fique na ansiedade de estudar 10 temas no mesmo dia, porque não é isso que vai fazer o seu inglês melhorar, tá? Escolhe um tema, aprende aquele tema direito, né? Por isso que eu falei, escolhe um tema. Então, se você escolheu inglês no aeroporto, inglês para viagem, essa semana inteira vai ser inglês para viagem, tá? Não me venha com 20 temas diferentes no YouTube, não, porque é isso que você não vai conseguir lembrar de muito vocabulário de uma vez, tá? Você não é um computador, você é um ser humano, né? Que é muito melhor do que ser um computador. Então, pega lá os seus 15 minutos. O primeiro dia da semana vai ser o dia do estudo. Você vai ter a sua lista de temas. Então, toda semana você vai lá, consulta a sua lista, escolhe um tema e aí você vai focar naquele tema aquela semana. Então, você vai estudar no primeiro dia, seja na escola, seja com o professor, seja o que for. E aí, a semana inteira você vai praticar aquele tema, que é isso que vai fazer com que você chegue à fluência e com que você, através da repetição, você se lembre daquilo que você estudou, tá? O problema é estudar, não praticar, chega na semana que vem, já não lembro o que aconteceu na semana anterior, e aí fica uma coisa muito louca, tá? Então, 15 minutos por dia, pelo menos, para praticar aquele tema que você estudou no dia 1. Esses 15 minutos, essa repetição, vai fazer com que você crie o hábito, tá? E quando você cria o hábito, o que é criar um hábito? É você automatizar um processo. Então, esses 15 minutos vão te ajudar a automatizar o processo de praticar inglês, até o momento que você vai começar a usar o seu inglês e praticar o seu inglês sem perceber, tá? Então, muitos dos meus alunos, eles chegam às vezes para a sessão individual e aí eles falam assim, nossa, Aline, essa semana foi muito cheia. Eu não consegui fazer nada do que a gente falou que ia fazer, nenhuma atividade. Daí eu paro para eles e falo assim, nossa, será que você não fez nada mesmo em inglês? Será que você não assistiu um seriado em inglês essa semana? Será que você não conversou com ninguém? Será que você não escutou música em inglês? Será que você não leu nada em inglês, nem que seja, sei lá, as placas na rua? E aí elas vão falando, né? Assim, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Mas isso, tipo, nem lembrava. Daí eu falo assim, nossa, se você nem lembrava, que bom, significa que o inglês já tá tão automático, né? Tá realmente se tornando um hábito, que você não tá mais precisando fazer o esforço para usar, né? Então você já tá fazendo de uma forma tão automática que você nem se lembra de me contar que você fez. Mas olha o tanto de coisa que você fez em inglês durante a semana, né? E aí a gente volta para o exemplo de dirigir. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente está aprendendo a dirigir é um esforço muito grande, mas depois que a gente já dirige há um tempo, a gente só faz, né? E às vezes a gente nem percebe que está fazendo, às vezes a gente só sai de um lugar, chega no outro, meio que no automático, e aí a gente desliga o carro e fala assim, nossa, como que eu cheguei até aqui? Não me lembro. Né? Então, quem dirige aí sabe do que eu estou falando. E eu estou chegando nesse processo, né, de automatizar meu processo de direção, que ainda está começando. Então, a gente vai fazer isso com inglês, tá? Então, a ideia aí dos próximos dias é que a gente tenha mais atividades para que a gente possa realmente criar esse hábito do inglês e aprender inglês sem perceber e se divertindo, tá? Então, gente, o que acontece aqui, tá? Ontem foi o dia 1, e ontem foi o único dia que a gente vai estudar inglês, tá? Então, assim, a gente já estudou, acabou estudar. Vocês não vão mais abrir, sei lá, vocabulário, gramática, vão, mas de outras formas. A ideia a partir de hoje, que é o dia 2, é praticar o que vocês estudaram ontem. Então, a gente vai continuar, vocês vão continuar com o mesmo tema que vocês escolheram ontem a semana toda, tá?
E hoje a gente vai fazer o dia 2, a gente vai praticar uma das 4 skills que a gente falou. Então, a gente tem o listening, o reading, writing e speaking. Então, hoje a gente vai praticar o listening, tá? Então, cada dia vocês vão focar em uma coisa diferente, tá? Me conta aqui se tá claro. Deixa eu ver se tem perguntas, que eu falo muito, vocês vão mandando comentário e eu tenho que parar para ver. Eu vi aqui o pessoal comentando no começo como que foi o primeiro dia, e aí eu já vou falar o que vocês vão fazer hoje. Então, vocês dão risada, né? Quando eu dou meus exemplos da vida. Vocês dão risada porque vocês se relacionam com os meus exemplos. Ai, Rangel Vic tá me falando muito bom o seu trabalho, parabéns, obrigada. Eu tô muito feliz de estar aqui, tô muito feliz de estar fazendo esse projeto em português pela primeira vez também. A Jana tá falando, foi muito bom, fiz a lista conforme o meu objetivo de aprender inglês perfeito. A Lilian tá falando que foi a festa de Natal do trabalho. Por isso você me marcou hoje de manhã, né, Lilian? Festa de Natal em fevereiro? Gente, o que o Covid tá fazendo com as pessoas? A Daisy falando, correria, enxaqueca. Eita, nós, corre pra lá de inglês, mas deu tempo. Isso aí, não pode desistir. A Jana falando, fiquei muito animada depois de ter feito estudado uma sensação de dever cumprido. Exato. E, gente, uma outra dica, que bom que você falou isso de dever cumprido, é que quando a gente fala de hábitos, uma coisa que motiva muita gente a continuar é o keep track, né? Então, se vocês quiserem, vocês podem imprimir um calendário, né? Ou se vocês já têm um planner ou uma agenda que vocês usam, pode ser nele mesmo. Mas cada dia que você cumpre a sua atividade do inglês, você vai lá e marca um check, né? Tipo, esse dia fiz lá os meus 15 minutinhos de inglês. Porque conforme a gente vai ticando, a gente não quer mais perder a sequência, a gente não quer deixar buraco. Então, você não vai querer perder o dia, né? Então, só de você imprimir um calendário do Google mesmo, coloca lá, calendário fevereiro, imprime, coloca nessa parede do lado da sua Smart Go, e aí você fala, hoje eu pratiquei inglês, vai lá e dá um check, dia 1º de fevereiro. Ainda mais que a gente começou 1º de fevereiro, e fevereiro, gente, fevereiro, vocês já viram que esse fevereiro é um fevereiro certinho, que são 4 semanas, começa no dia 1º, termina no dia 28 e é a caixinha perfeita? É perfeito para começar um hábito novo, ainda mais para pessoa que tem toque, né? Porque você olha aquela coisa bonita, você não quer deixar buraco. Então você vai meio que se forçar a fazer, mesmo que seja, sei lá, 15 minutos antes de dormir. Tipo, não fiz o meu inglês hoje, preciso marcar minha caixinha, sabe? E isso, gente, funciona de verdade. Eu faço isso com meditação e marca no aplicativo, né? Tantos dias consecutivos. E eu, sei lá, eu não gosto de perder dia, porque eu não quero, porque senão ele começa a contar do zero de novo. E aí eu tava, sei lá, um dia eu tava 89, e aí eu perdi um dia. E aí começou a contar do dia 1º de novo. Então, esse negócio de calendário para vocês terem um estímulo visual, isso aí ajuda muito, né? Que eu falo sobre isso também. A Isa falando, pela primeira vez senti que vou conseguir aprender inglês. Sim, não fica tão mais claro. É tipo um negócio assim, nossa, é possível, né? Quando a gente quebra lá a meta em pedaços menorzinhos, a gente vê que é possível. A Letícia falando, amei estabelecer as metas. A Amanda falando, a primeira aula foi excelente para me motivar. Exato, tô bem animada. Não consegui assistir a primeira aula. Fica ali no meu Instagram, tem a segunda caixinha, né? Que é do IGTV. E vão ficar todas salvas lá, se vocês perderem alguma. Lilian falando, a clareza do que vou alcançar está sendo crucial para me manter motivada. Melo também, mesma coisa, vai ficar gravado ali no IGTV. A Paula está lendo o livro, Atomic Habits. Muito bem. Perfeito, gente. Então, vamos lá para o segundo dia. Então, hoje é o dia 2 e o desafio de hoje é praticar o listening, tá? Então, o que vocês vão fazer? Eu estou olhando aqui na minha colinha, eu vou mandar para vocês por e-mail depois. Então, vocês vão escolher uma música, tá? A gente vai fazer inglês com música, que é uma das maneiras mais simples que tem. Só que vocês vão ter que achar, vocês vão achar uma música relacionada com o tema que vocês escolheram ontem. Tadã! Aí já é um desafio, né? Porque vocês vão falar assim, Aline, mas o meu... Eu escolhi inglês no aeroporto. Será que tem alguma música que fala sobre inglês no aeroporto? E não precisa ser tão específico, tá? Pode ser, por exemplo, o tema maior. Pode ser, inglês para viagens. Então, quais são as músicas que falam sobre viagens?
né? Sei lá, tem música sobre road trip, tem um monte de coisa assim. Então, não é qualquer música, né? Ai, vou escolher a minha música preferida. Ai, que fácil, né? Não, eu quero que vocês escolham uma música relacionada ao tema que vocês decidiram estudar essa semana. E por quê? Porque a gente vai praticar vocabulário, tá? Então, assim, não é só escutar música. Ah, eu vou escutar a música, vou deixar lá a música tocando, nem tô prestando atenção e meu inglês vai ficar muito bom. Não, a gente tem que prestar atenção, né? É escuta ativa que chama isso. Não é só você deixar lá no fundo, né? Tipo música de café. Não, é realmente você vai estudar a letra da música, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai escolher uma música relacionada de alguma forma com o tema que você escolheu. E eu tenho uma aluna que eu já vi, porque eu repostei o post dela, ela escolheu um vídeo sobre crochê. Será que existe alguma música sobre crochê? Essa até eu quero ver, né? Eu vou ficar ansiosa pelo desafio dela. Mas não precisa ser diretamente relacionado, tá? Por exemplo, crochê. Pode ser, sei lá, alguma música relacionada a algo mais artístico, costura, sei lá. Bordado, não sei, mas deve ter alguma coisa. E aí vocês vão estudar a letra dessa música, tá? Então vocês vão pegar a letra da música, aprender a cantar, né? Vocês vão ter que postar um vídeo cantando a música, não é brincadeira. E aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão anotar palavras novas, palavras que vocês não conhecem, e expressões que vocês não conhecem, expressões novas, então palavras e expressões. E aí vocês vão anotar na frente o significado, tá? E esse anotar o significado, ele vai depender do seu nível de inglês, tá? Se você for um nível mais iniciante, você pode anotar a tradução, tá? Então você pode anotar o significado em português, não tem problema. Se você já tá ali no nível mais intermediário para avançado, você vai anotar o significado daquela palavra ou daquela expressão em inglês, né? Então você não vai traduzir, você vai começar realmente a explicar o que aquilo significa com outras palavras, tá? Por quê? Porque quando você estiver conversando com uma pessoa que não fala português, aquela pessoa não vai entender se você traduzir, né? E muita reclamação que eu recebo é: ai, mas eu não consigo parar de traduzir. Porque a sua vida inteira você foi treinado para traduzir, né? Então agora vamos destreinar, vamos treinar você para explicar a mesma coisa de uma forma diferente, tá? Em inglês. Porque se você está conversando com um nativo e você falou uma palavra e a pessoa não entendeu, você vai ter que explicar o que você quis dizer com outras palavras no inglês de uma forma diferente, né? Porque falar português não vai resolver nada. Então a gente já vai se treinar para isso, tá? Então vocês vão anotar palavras e expressões novas e na frente significado. Eu vou mandar o template para vocês por e-mail depois da live. Vocês podem imprimir se você quiser fazer o caderninho, né, do desafio, os 7 dias juntos. Ou se não quiser imprimir, não tem problema. Vocês podem anotar no caderno de vocês normal, tá? E esse vai ser o desafio. Aí, o que vocês vão fazer? Não precisa cantar música e postar publicamente, tá? Só se você quiser. Mas eu quero que vocês tirem ali uma foto ou façam um videozinho, né, da folha de vocês com as expressões. E aí, mesma coisa, lembre de publicar no Instagram e me marcar para eu ver que vocês estão fazendo, tá? Então, @NeuroEnglishConfidence, #DesafioNEC. Então, esse é o desafio. Repetindo para garantir que vocês entenderem, que vocês entenderam. 1, escolher uma música relacionada ao mesmo tema de ontem, tá? O tema que você escolheu estudar. 2, pegar a letra da música e estudar a música, entender o que está falando, né? 3, anotar expressões e palavras novas e colocar o significado na frente. Se você for iniciante, coloca a tradução em português. Se você for intermediário para avançado, explica o que significa em inglês, tá? Sem traduzir. Então, esse é o desafio de hoje. Dúvidas, perguntas, sugestões? Deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando. Ai. A Ju tá falando, eu também não gosto de perder a sequência que vem seguindo. Eu também não. Esse negócio de tracking habits é muito eficiente, gente. A Lilian tá no Insight Timer também. É esse mesmo, Lilian. Eu não gosto de perder as minhas bolinhas lá. Porque... Não, e o pior é que quando eu tava no 89, né? 89 dias de meditação,
Gente, quem tiver que sair, esse é o desafio, tá? Eu vou mandar por e-mail. Eu vou agora ler os comentários e bater papo com vocês, para quem quiser ficar, tá? Vocês não são obrigados a ficar. O desafio foi dado. Boa sorte, dia 2. Se você estiver atrasado, faz o dia 1 e o dia 2, e aí me marca também, tá? Beijo para quem tiver que sair. Eu vou ficar aqui respondendo comentário agora. Então, quando eu perdi, né, a minha meditação, que eu estava 89 dias, foi engraçado porque eu perdi o dia 90, porque eu fui para um retiro de meditação, e aí lá eu não estava usando celular. Então, na verdade, eu perdi a minha meditação do aplicativo porque eu estava meditando no retiro. E aí eu fiquei muito brava, porque eu falei assim, os meus dias, as minhas bolinhas, como é que eu vou perder? Não, mas depois eu fiquei assim, nossa, mas em 3 dias no retiro eu meditei muito mais do que os 89 dias anteriores, né? Que eu tava fazendo, tipo, 10 minutos por dia. Enfim, é engraçado como esse negócio de manter as marquinhas, né? Acaba motivando a gente, porque a gente não quer perder as marquinhas. Então, para o inglês é a mesma coisa. Paula tá falando, você acredita que Duolingo é uma ferramenta que ajuda? Sim, para o nível básico, tá? Porque o Duolingo, ele faz do português para o inglês. Eu tô usando o Duolingo agora para aprender francês. Então, eu tô aprendendo francês do inglês, mas ele é muito bom para nível básico, tá? Porque ele tem umas palavras e umas coisas meio soltas. Então, eu tava aprendendo, tipo, o gato e o cavalo. Daí, ó, tá, que legal, mas assim, tipo, quando que eu vou falar de cavalo em francês, sabe? Umas coisas meio assim. Então, eu acho ele muito bom para nível iniciante, mas depois do nível intermediário, eu acho meio que perda de tempo, porque ele fica bem repetitivo. E bem boring, na verdade. Então, tem uns aplicativos mais avançados para quem tá a partir do nível intermediário. Mas para quem quer começar, Duolingo é uma boa forma, sim, porque ele tem uma sequência lógica e isso de gamificação, né, de transformar meio que em joguinho também é legal para manter motivado. E ele também tem os tiquezinhos dos dias. Então, eu lembro quando eu cheguei lá, 100 dias de francês, né? E ele manda umas medalhas para você. Então, é super legal também quando você não quer perder o dia, tá? Então, Duolingo é legal nesse sentido, sim. A Lili tá falando, não tivemos a festa de Natal. A Sol tá falando que tá amando o curso. Linda, a Sol é minha aluna de Newcastle. A gente se encontrou quando eu tava lá. A Andressa falando, perdi ontem, não tem problema, Andressa, ficou gravado, tá ali no IGTV. Pode reassistir, dá tempo ainda, faça o desafio 1 e 2 aí no mesmo dia para você voltar. Tati, mãe da Carol, sim, acabei de responder o seu comentário lá no vídeo de ontem, seja muito bem-vinda. A Tati tá aqui, gente, mãe da Carol, super especial, Carol, minha amiga aqui em Sydney. E Tati tá aqui porque ela quer aprender inglês e melhorar o inglês dela para conversar com o genro, né? Genro australiano, não fala português. Falar para Carol também, que ele também tem que aprender português, né? Tipo, é uma via de mão dupla esse negócio aí dos maridos, dos namorados não querer aprender português também, ó. Tem que aprender o interesse mútuo, né? Ele tem que aprender português para falar com o sogro com a sogra. Comecei a usar o Drops e o Quizlet para ajudar no vocabulário. O Drops eu não conheço, o Quizlet é muito bom para você anotar o vocabulário. Vou, inclusive, consultar o Drops depois da live para ver como que é. Tem o Cake também, né? Um dos nossos desafios, não vou falar muito porque um dos nossos desafios vai estar relacionado com aplicativos e aí eu tenho uma lista para vocês. Então, não vou dar spoiler. Vocês vão ter que voltar aqui nos outros dias, se vocês quiserem ver o desafio dos games. Tali, que saudade. Preciso ir para o Wollongong para te ver. Soda Matheus tá falando aqui, New Zealand. Ah, Matheus, então Hello from the Future não funciona para você, porque você tá na Nova Zelândia. Eu vou ter que falar Hello from the Future, exceto para o Matheus, que o Matheus tá na Nova Zelândia. Precisando melhorar listening e reading. Perfeito, então, porque hoje é o listening, né? A gente está praticando a escutativa e amanhã é o reading, né? Então, já deu aí os seus 2 dias perfeitos, mas pode voltar nos outros também, né? Se quiser mais dicas, pode continuar o desafio até o final. Seja muito bem-vindo. E eu amo a Nova Zelândia, estou considerando ir para lá depois. Já estive lá, mas só na Ilha Norte, então preciso conhecer as montanhas e as geleiras da Ilha Sul.
O mundo é tão grande, né, gente? O Covid deu uma assentada aqui na gente, porque... E tá sendo bom, devo falar que eu tava precisando desse tempo de parar para pensar na vida, sabe? Às vezes a gente fica fazendo, sai fazendo adoidado, né? E aí a gente nem sabe para onde tá indo, a gente só vai. Então, mesma coisa com a Matt Smart, né? Pra vida. Na vida não é diferente. Paula falando que no Canadá é o shoulder check. É a mesma coisa, né? O head check, head check, head check. É bom saber que quando eu voltar para o Canadá, eu acho que eu vou poder dirigir, exceto porque é do outro lado. Gente, vocês têm noção que eu aprendi a dirigir na Austrália? Se eu for pro Brasil, eu não sei dirigir lá? Ainda mais em São Paulo, né? Vocês acham? Não dirijo nem em Sydney. Eu que não vou dirigir em São Paulo. Muito bem. Ah, a Paula falando que começou a ler o livro Atomic Habits quando viu meu post. Que legal. Gente, eu amo dar dica para vocês, assim, tipo, do inglês da vida, sabe? Porque eu acho que esse é meu propósito de vida, inspirar vocês a seguirem, continuar, e enfim. E por isso que às vezes vocês veem um monte de coisa no meu Instagram que é tipo dica de leitura, dica de vida. Quando eu passei na minha prova de direção, foi um momento super feliz da minha vida. E no processo de aprender a dirigir, eu relacionei muito com o processo de aprender inglês, né? Porque é processo de aprendizagem. Então, funciona para qualquer coisa, né? Aprender matemática, mesma coisa. Então, tudo que eu posto, assim, é porque de alguma forma vai estar relacionada com o inglês, né? Porque a gente está falando de aprendizado, de evolução, as coisas que eu posto de viagem, né? Eu até postei no outro dia, eu falei assim, não é para fazer inveja, sabe? Eu sei que tem muita gente de lockdown. Eu fiquei em lockdown, eu fiquei 3 meses sem sair de casa, né? Eu tive um super burnout porque eu estava só trabalhando e foi por isso que eu decidi ser nômade depois de ter passado o primeiro lockdown. E assim, eu sei, sabe? Eu já tive, igual eu mandei na newsletter ontem para vocês também por e-mail. Eu já passei por processo de ansiedade, depressão. E hoje, graças a Deus, eu tô bem, sabe? Assim. Mas eu quero postar essas coisas e compartilhar com vocês, porque eu sei que teve gente que não pôde viajar, que não pôde fazer o intercâmbio. E realmente para mostrar para vocês que é possível, sabe? Assim, tipo, não desiste agora, porque ali na frente já vai passar, né? E aí vocês vão poder voltar a fazer essas coisas. Então, por isso que eu compartilho. Tipo, muita gente começou a dirigir depois que eu comecei a postar. Tipo, ai, uma aluna minha, Ana, não sei se a Ana tá aqui agora, mas ela falou assim: ah, você me encorajou a começar a dirigir na Austrália, né? Ou gente que dirigia no Brasil e tinha medo de dirigir aqui. O que eu acho muito mais fácil dirigir na Austrália do que no Brasil. Então, assim, essas coisas não é só o inglês, sabe? Para você estar bem com o seu inglês, você tem que estar bem com a sua vida primeiro. Você tem que estar bem com você mesmo, sabe? Você tem que estar motivado. Porque se a gente não está bem com a gente mesmo, eu lembro quando eu estava no processo de depressão, eu não saía da cama, sabe? Vocês acham que eu vou estudar inglês? Se eu não tô nem fazendo o básico, que é tipo comer, escovar o dente no banheiro, fazer essas coisas? Então, assim, a gente tem que estar bem com a gente primeiro, sabe? E aí o inglês, ele vai ser inserido de uma forma mais tranquila. Então, tudo que eu faço aqui, tudo que eu posto é pensando na vida de vocês como um todo, sabe? Então, é realmente para inspirar vocês, para encorajar vocês e falar, não desiste agora, né? Por mais que você esteja em lockdown, por mais, sei lá, muita gente que perdeu o emprego, tem muita coisa gratuita na internet, né? Eu sempre falo, tenta, por mais que seja difícil, tenta tirar algo bom da situação. Então, tem muita gente que perdeu o emprego e agora está usando tempo extra para fazer outras coisas, né? Porque antes estava tão ocupado, tão fissurado no trabalho e outras coisas foram ficando para trás, né? Então, usar esse tempo para fazer coisas que você sempre quis fazer, nunca teve tempo. Não sei, sabe? São só ideias, mas não sei nem porque eu tô falando isso. Mas sei lá, pode ser que alguém que tá aqui ainda nessa live precisava ouvir isso hoje de mim, tá? Então é isso. Sigam com o inglês de vocês. Desafio 2 está dado. Bora praticar o listening. E, obviamente, gente, música é só uma das coisas que tem pra gente praticar o listening. Mas tem muitas outras, né? Dá para assistir
vídeos, dá para usar filmes, né, sem legenda, dá para usar audiobooks, enfim, tem muitas outras atividades para praticar ali sem conversar com pessoas, inclusive. E eu escolhi música, porque eu tinha que escolher uma, né? Então eu escolhi música, que é uma coisa assim mais normal para o nosso dia a dia. Então é isso. Façam, postem, me marquem, quero ver as atividades de vocês. Elaine tá falando, foi uma força-tarefa aprender a dirigir aqui em Sydney. Sim, eu fui aprender lá em Newcastle. Eu falei, eu não vou aprender em Sydney, não. Eu vou aprender em uma cidade pequena. E aí, quando eu dirigi em Sydney, eu tirei minha carteira em Port Macquarie, para quem tá na Austrália, sabe? Aí eu dirigi até Sydney. E o meu sonho, depois de começar a dirigir, né, era dirigir na Harbour Bridge, que é aquela ponte bonitona que tem em Sydney, para quem não sabe. Então tem essa ponte super bonitona e eu sou fissurada em ponte, eu sou obcecada por pontes. E aí eu dirigi na Harbour Bridge pela primeira vez, eu chorei, gente, assim, chorei de verdade, sabe? Tipo, estou dirigindo sozinha, tremendo, né, tentando ficar ali na minha faixa, os ônibus passando, e eu ali, tipo, chorando, caraca, estou dirigindo a Harbour Bridge. E foi lindo, assim, nunca pensei que eu fosse dirigir, muito menos na Austrália, muito menos em Sydney, na Harbour Bridge, sabe? Tipo, cenário de filme, assim. Então, essas coisas que acontecem na vida da gente que começa a valer a pena, sabe? A gente fala assim, nossa, caraca, tá valendo a pena. Mas às vezes é um dia ruim, mas a gente continua porque vai valer a pena lá na frente, tá? Então é isso, continuem. Gladys é o livro Atomic Habits, ou Hábitos Atômicos, tá? Tem um post lá no meu feed falando sobre ele. E é isso, gente. Vou mandar o template por e-mail, vou mandar o desafio por e-mail e vou mandar e-mail para quem não recebeu e-mail, tá uma coisa de louco aqui. Mas vou ficar sentadinha aqui, vou fazer tudo isso agora, tá? Beijos, fiquem bem, aproveitem as suas 24 horas, façam o desafio. Nos vemos amanhã para o desafio de reading, mesmo horário. Beijo, ótimo dia ou noite para vocês. Tchau, tchau.